Você já parou para pensar no quanto as formigas são fascinantes? Elas podem ser pequenas, mas possuem habilidades impressionantes que desafiam até mesmo a engenharia humana. Presentes em quase todos os cantos do planeta, esses insetos desenvolveram estratégias incríveis de sobrevivência. No vídeo de hoje você vai descobrir fatos surpreendentes sobre esses seres minúsculos, mas extremamente poderosos. Vamos começar com uma das características mais impressionantes das formigas: sua força. Algumas espécies conseguem carregar até 50 vezes o próprio peso. Para colocar isso em perspectiva, imagine um humano levantando um carro com as próprias mãos e carregando-o por longas distâncias. Isso é possível porque as formigas possuem músculos extremamente potentes em relação ao tamanho do corpo e uma estrutura corporal projetada para suportar grandes cargas sem prejudicar sua locomoção. Essa força permite que elas transportem alimentos e materiais essenciais para a sobrevivência da colônia, garantindo que todas as suas companheiras tenham recursos para prosperar. Mas como elas conseguem se organizar de maneira tão eficiente? A resposta está na sua incrível forma de comunicação. Diferente de nós que usamos palavras e gestos, as formigas utilizam feromônios, substâncias químicas que deixam no ambiente para transmitir mensagens específicas. Cada feromônio tem um significado. Existem aqueles que indicam o caminho para uma fonte de alimento, os que alertam sobre um perigo iminente e até os que ajudam a identificar membros da mesma colônia. Esse sistema de comunicação altamente sofisticado permite que um grupo inteiro de formigas haja como se fosse uma única entidade, sempre trabalhando em perfeita harmonia. Você já ouviu falar das supercolônias? Algumas espécies formam colônias tão gigantescas que podem conter milhões de indivíduos e se estender por quilômetros. A maior já registrada se espalhava por mais de 6.000 quilômetros, cobrindo vários países na Europa. Esses formigueiros interligados formam verdadeiros impérios subterrâneos, com túneis e câmaras destinadas a diferentes funções, como armazenamento de comida, proteção da rainha e até áreas para o desenvolvimento das larvas. E falando em organização, algumas formigas são verdadeiras agricultoras. As formigas cortadeiras, por exemplo, não se alimentam diretamente das folhas que carregam, mas as utilizam para cultivar fungos dentro de seus ninhos. Esses fungos servem como alimento para a colônia, garantindo um suprimento contínuo de nutrientes. Essa prática de cultivo é extremamente avançada e pode ser comparada à agricultura humana, com colheitas e processos cuidadosamente controlados para evitar desperdícios. Além da agricultura, algumas formigas são conhecidas por seus exércitos imbatíveis. As formigas legionárias, por exemplo, não constroem ninhos fixos, mas vivem em constante movimento, atacando e devorando tudo o que encontram pelo caminho. Seus ataques coordenados são tão eficientes que até mesmo grandes animais precisam fugir para não serem devorados. Essas colônias móveis podem ter centenas de milhares de indivíduos, funcionando como um verdadeiro exército altamente disciplinado. Dentro de um formigueiro, há uma hierarquia bem definida e a grande chefe é a rainha. Ela tem uma função essencial para a sobrevivência da colônia: a reprodução. Enquanto as operárias trabalham incansavelmente buscando comida e protegendo o ninho,
A rainha fica encarregada de colocar ovos. Algumas rainhas podem viver por décadas, garantindo a continuidade de sua colônia por gerações. Sem a rainha, a colônia inteira entraria em colapso. Mas você sabia que as formigas também são praticamente invencíveis? Elas estão presentes em quase todos os continentes, com exceção da Antártida. Isso se deve à sua incrível capacidade de adaptação. Existem espécies que vivem em desertos escaldantes, suportando temperaturas extremas, enquanto outras habitam florestas tropicais e até ambientes urbanos, conseguindo sobreviver dentro das nossas casas. Algumas formigas, como as do gênero Camponotus, podem até mesmo construir seus ninhos dentro de madeira, causando problemas para construções humanas. Com tantas habilidades incríveis, não é de se admirar que cientistas estudem as formigas para criar novas tecnologias. A movimentação organizada desses insetos já inspirou robôs que trabalham em conjunto, além de sistemas de tráfego mais eficientes para cidades. Seus formigueiros também servem de inspiração para a arquitetura sustentável, mostrando que a natureza muitas vezes já tem as respostas para problemas que enfrentamos. As formigas são muito mais do que pequenos insetos andando por aí. Elas são verdadeiros exemplos de organização, força e adaptação. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Comente aqui embaixo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais conteúdos incríveis.